Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estou criando esse canal no YouTube com o intuito de passar para o mundo a real imagem minha, quem eu realmente sou, porque eu vejo que na mídia, infelizmente, tem muita informação errada. Isso já me incomodou menos no passado, hoje me incomoda mais, então eu resolvi criar esse canal aqui. Vou falar um pouco sobre minha vida, assuntos que eu gosto, que eu acompanho, economia, geopolítica, talvez um pouquinho de endocrinologia, negócios, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, uma breve introdução sobre o meu lado profissional, meu histórico profissional. Eu, até 2016, trabalhava junto com meu pai, que é um grande amigo meu ídolo. Eu, em 2016, decidi trilhar meu próprio rumo, porque trabalhar junto com o pai é fenomenal, fantástico. Eu aprendi muita coisa com ele, porém, tem as suas limitações, né? Por exemplo, quando eu estou com meu pai, a última palavra é sempre dele, a decisão é dele, tem que ser assim que eu gosto de me portar perante a ele, essa é a minha conduta. E num dia a dia assim, obviamente, existe um limite até o qual você consegue desenvolver, né? Uma das vantagens de eu estar junto com ele, obviamente, eu estando debaixo das asas dele, me sinto protegido também, mas só se você se soltar no mundo e tomar riscos, né? Só assim você consegue alcançar grandes coisas. Esse foi o meu pensamento, portanto, em 2016 eu decidi criar minha própria empresa. Eu trabalho com diferentes coisas, né, coisas fora do Brasil, algumas coisas no Brasil também. É do meu perfil, tá? Ser discreto, então tem um limite também para eu abrir informação aqui. Eu costumo dizer que o segredo é a alma do negócio, mas eventualmente eu vou falar um pouquinho, mas vou falar mais dos assuntos que me interessam, que me acompanham. Então, eu larguei o dia a dia com meu pai por causa desse motivo que eu acabei de explicar. Contudo, meu pai é um grande amigo meu, meu ídolo. Foi muito bom o tempo que nós passamos juntos. Só tenho as melhores coisas para falar sobre ele. Obviamente, é o mega empreendedor que vocês já sabem. Empreendedor mesmo, né? Lato sensu. Porque tem muito falso empreendedor por aí que só tenta tirar vantagem dos outros. O meu pai é o oposto disso, é mega empreendedor, já construiu muito, já fez muito, tem muito por fazer ainda. E vou, ao longo dos vídeos aqui, vou buscar também passar um lado dele que talvez as pessoas não conheçam, que é um lado simplesmente fantástico, que é o lado dele pessoa, né? A pessoa Ike Batista, que é uma pessoa assim fenomenal, um ser humano incrível, incrível, que só quem teve o privilégio de conviver com ele vai saber, né? Conviver talvez, né? Quem conviveu com ele, trabalhando no dia a dia, não só a família, consegue perceber isso de forma muito cristalina. Ele é uma pessoa assim fora o lado genial, né? Empreendedor. Eu vou dar um exemplo aqui que me marca muito, que é um exemplo que eu adoro dar. Certa vez ali em 2016, né, ainda trabalhava junto com ele, ele firmou verbalmente um acordo com um empresário de fazer um investimento. Não era nada super trivial assim, tinha uns riscos associados, né? Mas não tinha nada assinado, ele só combinou com esse tal empresário. E nesse mesmo dia à noite nós recebemos uma notícia ruim, que seria, né, algo ruim estava para acontecer, negativo estava para acontecer com alguns negócios dele.
Então, obviamente eu cheguei para ele e falei, pai, não quer esperar um pouquinho, deixar em suspenso essa operação, só para a gente entender um pouquinho melhor? E a reação dele, de imediato, foi assim, apertei a mão do cara, não tem volta. Essa cena me marcou bastante, e esse é um dos exemplos que eu poderia dar sobre ele. E assim, só quem conviveu com ele consegue ter essa real noção da pessoa espetacular que ele é. E isso, obviamente, se afeta os negócios, né, positivamente. Então, assim, meu grande amigo, nós nos damos muito bem. Sou muito grato por ter sido, por passar muito tempo com ele e aprender tanta coisa assim. Meu avô é um outro grande exemplo para mim, Dr. Eliezer. Era meu padrinho, me ensinou a jogar xadrez, né? Temos muita saudade, ele não está mais entre nós. Enfim, pessoal, o tópico que eu queria abordar hoje é conflito na Ucrânia, tá? Apesar de ser um assunto, não é nada positivo, né? Muitas vidas estão sendo perdidas. Esse conflito deveria acabar, não deveria nem ter sido iniciado, né? Espero que acabe o quanto antes, mas eu queria passar aqui para vocês a minha visão, que de repente vai ajudar as pessoas a compreender melhor os motivos e as possíveis consequências, os desdobramentos desse conflito. São grandiosos, as ramificações são enormes. Então eu gostaria de passar a minha leitura sobre esse conflito. E a minha leitura, as informações que eu tenho são fruto de muita leitura, tá? Sou um ávido leitor. São frutos de informações de parceiros de negócios meus do exterior, né? Parceiros esses, alguns egressos de agências governamentais de diferentes países, alguns até egressos de agências de inteligência. Portanto, eu tenho acesso a informações de confiança. Então, eu gostaria de passar aqui algumas coisas para vocês. Nunca é 100% certeza, né? Hoje a gente vive num mundo de muita desinformação, mas se eu estou passando aqui é porque eu tenho um alto grau de certeza sobre essas informações, mas sempre busquem saber mais, usem o que eu estou dizendo aqui como base para mais pesquisas, né? Também eu não sou qualificado para dar conselhos de investimento sobre economia, então, portanto, por favor, busquem se informar melhor. Mas vamos lá, conflito na Ucrânia. Quando a gente fala de Ucrânia, a gente tem que entender o histórico dessa história aí. A gente precisa voltar lá para o período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que você tem lá a Alemanha dividida, Ocidente e Oriente. No período pós-Segunda Guerra, Guerra Fria, um período ali, né, o conflito, as rivalidades entre União Soviética e Estados Unidos, que marcou esse período. E o Ocidente, ele desde então, via a aliança militar OTAN, ele sempre expandiu as fronteiras em direção à Rússia, apesar de terem havido alguns combinados de que isso não iria acontecer, né? Então, você teve vários países ingressando nessa aliança militar, que não necessariamente é um problema, mas a Rússia sempre delimitou a Ucrânia como uma espécie de linha vermelha. Porque se a Ucrânia entrar para a OTAN, vão ser posicionados ali sistemas de mísseis de longo alcance, muitas tropas, muito perto de Moscou, né, a capital russa. Fazendo uma analogia aqui,
Se o inverso acontecesse, se existisse uma União Soviética ou se a Rússia decidisse botar sistemas de mísseis no México, por exemplo, os Estados Unidos jamais iria aceitar, mas jamais iria aceitar. Então, um dos motivos que levou às discussões que resultaram no conflito foi esse. A Ucrânia estava querendo e quer, né, o Ocidente que está segurando agora, entrar para a OTAN. A Rússia nunca admitiu, nunca vai admitir isso. Também você tem regiões ali do leste da Ucrânia, as regiões de Donbass, Luhansk, onde você tem 80% da população russa, e população essa que vem sofrendo preconceito, alguns ataques. A Ucrânia como um todo tem alguns problemas sérios, tá? É um país extremamente corrupto, é um país, vale destacar aqui, de muitos recursos naturais. As terras lá são muito férteis, então isso pode desencadear outros tipos de interesse também. Agora, uma coisa que a Rússia prega e o Ocidente tenta negar, mas que é bem verdade, existem algumas ideologias neonazistas sendo difundidas na Ucrânia. Basta ver, existe um destacamento do exército, lá, umas forças especiais chamado Batalhão Azov. Esse batalhão, basta você ver o brasão, a insígnia do batalhão, você tem lá a suástica nazista, só que numa posição diferente. Então isso é um argumento que a Rússia prega, o Ocidente nega, mas que é bem verdade. Tem um outro ponto sobre o qual eu não tenho tantos detalhes, mas os Estados Unidos depois ele confessou isso, que é a existência de biolaboratórios na Ucrânia, biolaboratórios americanos financiados pelos Estados Unidos na Ucrânia. Existem 46 biolaboratórios na Ucrânia. Eu não tenho absoluta certeza do que é o propósito desses laboratórios, então não posso falar muita coisa, mas chama a atenção a existência de 46 laboratórios na Ucrânia. Pode ser que a invasão esteja relacionada com isso também, mas isso eu não tenho certeza. O que ocorre também, né, se por acaso a intenção da Rússia é simplesmente tomar o território todo da Ucrânia, aí eu tenho que confessar que eles estão errados também. Porém, não é isso que aparenta ser. Inclusive, antes da invasão, existia um acordo na mesa, o qual a Rússia iria aceitar. Hoje não sei se aceita mais, acredito que sim, mas não sei. Mas a Rússia aceitaria um acordo no qual a Ucrânia se comprometeria a não entrar na OTAN, e a Rússia anexaria os territórios ali do leste. Porém, o Ocidente não aceitou, a Ucrânia não aceitou. De qualquer maneira, o presidente russo iniciou a invasão apenas com 90 mil soldados, né? As pessoas têm que lembrar disso. A Rússia nunca perde a oportunidade de mostrar os músculos, então chama a atenção que eles iniciaram o conflito só com 90 mil soldados no chão, isso para sinalizar, né, que eles estavam falando sério, não estavam blefando sobre a intenção de invadir. Porém, ele tinha esperança de iniciar um diálogo, né, para tentar voltar às negociações. Senão, ele poderia simplesmente destruir o país rapidamente. Ele já poderia ter destruído a Rússia, já poderia ter destruído a Ucrânia com o arsenal de mísseis que a Rússia tem.
Um exemplo aqui, por exemplo, a frota marítima ucraniana foi dizimada nas primeiras horas de guerra, né? A frota russa ali do Mar Negro, que é composta de umas 40, 50 embarcações. A Rússia como um todo tem perto de 500 embarcações, tá? Mas ali eles tinham e têm de 40 a 50. Nas primeiras horas da guerra, a Rússia dizimou toda a frota ucraniana, e daí a Turquia, que controla o Estreito de Bósforo, invocou a Convenção de Montreux, a qual proíbe a passagem de navios militares a partir desse momento, né? Mas aí a frota russa já estava lá dentro. Então, isso a Rússia teve que fazer, mas no que diz respeito a tropas, ela poderia ter invadido com um contingente muito maior, poderia ter usado desde o início mais mísseis. A Rússia até agora, na verdade, está segurando com o intuito de resolver isso de uma forma mais ou menos equilibrada, né? Não vai ter uma solução excelente para esse negócio, mas tem soluções menos piores, né? O quanto antes o conflito acabar, melhor, menos vidas serão perdidas. Esse é, inclusive, um dos motivos do motim do Grupo Wagner, que é o seguinte: o Grupo Wagner estava lá na linha de frente. Eles sabem muito bem que a Rússia pode acabar rápido com esse conflito, né, dizimar a Ucrânia. Mesmo assim, a decisão da Rússia é permanecer, causar o menos número de baixas possíveis, né? Então, eles criaram as defesas lá no leste ucraniano. No final do ano passado, no meio desse ano, começou a contraofensiva ucraniana, e como vocês estão vendo, né, até a mídia ocidental, que tenta passar uma imagem negativa da Rússia e pró-Ocidente, até a mídia ocidental está passando a real situação de que a contraofensiva está avançando pouco, né? Hoje a Rússia tem cerca de 750 mil soldados no chão. Os equipamentos militares que a Rússia tem são de primeira linha, tá? Isso é uma outra coisa que o Ocidente erroneamente tenta passar para a população, mas a Rússia tem um arsenal invejável. Eles têm armas para as quais o Ocidente não tem nem ideia de como criar defesa, né, para se defender dessas armas. Se você pegar ali em 2018, foi anunciado o mais recente pacote de armas desenvolvidas pela Rússia. Você tem ali equipamentos como o RS-28 Sarmat, chamado pelo Ocidente de Satan II. Esse pequeno instrumento do capeta tem o poder destrutivo equivalente a 3.000 Hiroshimas, né? Hiroshima foi a cidade atacada com uma bomba nuclear no Japão. Foi devastador. Esse equipamento russo, que é um ICBM, um Intercontinental Ballistic Missile, ele tem o poder destrutivo de 3.000 Hiroshimas. Eles têm um outro sistema, um planador chamado Avangard, que ele sai da estratosfera. Quando é lançado, ele sai da estratosfera, depois ele reentra na estratosfera de 27 a 35 mil km por hora, fazendo zigue-zague. Ele chega a atingir o quarto estado da matéria, né? Estados da matéria, estados físicos, né? Você tem sólido, líquido, gasoso. O quarto estado é o plasma. O Ocidente simplesmente não tem defesa para esses equipamentos. Não estou dizendo aqui que a Rússia é capaz de dizimar o Ocidente, nada disso. Os Estados Unidos têm um poderio militar invejável,
também, mas ninguém quer que o conflito chegue a esse ponto. É ruim para todo mundo, até porque se a Rússia se vir numa posição de desvantagem, se ela achar que vai perder o conflito, eles vão usar arsenal militar, uma vez que eles usam, outros usam também, sobre o pressuposto de que todo mundo vai usar todo o arsenal militar, você tem uma escalada terrível do conflito, e aí é ruim para o mundo inteiro. Ninguém quer que o conflito chegue em tal estágio. Portanto, eu torço muito para que isso acabe o quanto antes. Tem que ser por via de um acordo. A Rússia não vai sair lá do território ucraniano. Eu espero que se chegue a um acordo razoável. Nesse sentido, a posição do Brasil, acho muito equilibrada, acho acertada de tentar fazer uma mediação, né? Tem muitos países que estão pró-OTAN, Estados Unidos. Acho correto o Brasil tentar estar nisso numa posição muito equilibrada, é sensato. Também nós dependemos bastante da Rússia, né? O Brasil hoje importa 25% do diesel utilizado no Brasil é importado, o que é uma pena, porque a gente tem tantas reservas aí de petróleo, um pré-sal fenomenal. Temos a Petrobras, que é referência mundial, que consegue extrair óleo a custos baixíssimos. A propósito, espero que a Petrobras explore a margem equatorial. Porém, a gente importa 25% do diesel utilizado no Brasil, e desses 25%, 80% estão vindo da Rússia. O Brasil também depende muito de fertilizantes, né, da importação de fertilizantes. Você tem áreas no Brasil como o Cerrado, que sem fertilizantes, no meu entendimento, não tem boa viabilidade econômica. A grosso modo, eu diria que se você, da noite para o dia, não é isso que iria acontecer, né, mas só para dar uma noção, se você retirasse os fertilizantes do agro brasileiro, grosso modo, a produtividade ia cair por metade, o que seria catastrófico, né? O agro brasileiro contribui muito para a nossa economia, ainda mais com o dólar nas cotações atuais, né? Você tem muitos custos em real, não todos, como você tem produto importado, fertilizante importado, você tem custo em dólar, mas tem muito custo em real e todas as receitas em dólar. É um negócio que ajuda muito a nossa economia, e nós somos muito dependentes de fertilizantes que vêm da Rússia, da Bielorrússia. Nós dependemos também bastante de fertilizantes que vêm da China, né? A Rússia é o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil. O Brasil importa cerca de 70% a 80% dos fertilizantes usados são importados, que é também outro fato infeliz. Espero que isso mude para o futuro. E desses 80%, cerca de 20%, 20 e poucos por cento vem da Rússia, um outro percentual menor vem da Bielorrússia, e num cenário que, se a gente entrasse em conflito com Rússia e Bielorrússia, que é quase a mesma coisa, né, você teria uma perda significativa para o Brasil. Isso estou dando só um exemplo nosso aqui, né, mas é ruim para o mundo inteiro. A devastação, uma possível devastação de toda a Ucrânia, que é um dos celeiros do mundo. Eles produzem, por exemplo, produziam de 70% a 80% do neon usado no mundo. O neon é um gás utilizado no processo de fabricação das máquinas que fabricam semicondutores, né? Isso é um grande problema que vai ser desencadeado aí,
de 70% a 80% do neon do mundo era produzido na Ucrânia, na região ali de Mariupol. Já foi devastado, né? As consequências disso estão para ser vistas. Dentre outras coisas, num cenário que a Rússia, por exemplo, retornasse para casa e aí a OTAN decidisse tirar o Putin do poder, por exemplo, você também teria consequências devastadoras, ainda que se decidisse por não usar armamentos nucleares, uma devastação no território russo também seria muito ruim para o resto do mundo inteiro. Se você pegar Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, você tem aí, eles estão nos top 3 exportadores de muita coisa essencial para muita gente, desde gás natural, petróleo, coisas como paládio. A Rússia sozinha fornece 40% do paládio de todo mundo. Titânio, os fertilizantes, como eu falei. Então, as consequências, só tem consequência ruim. O pior, obviamente, são vidas perdidas, mas você tem consequências muito ruins. Então, é interessante que esse conflito acabe o quanto antes. Então, eu gostaria de ressaltar, eu não tenho uma postura aqui pró-Rússia, eu só estou ponderando os fatos, tá? Eu não, de maneira alguma, sou contra os Estados Unidos, nada do gênero. Admiro muito a economia americana, então não estou aqui para pregar que tem que ter uma nova ordem mundial liderada pela Rússia, China, que vai ser criada uma moeda dos BRICS e que o dólar vai sumir. O dólar não vai para lugar nenhum, né? O dólar é a moeda de reserva, vai continuar sendo. No máximo, talvez o percentual de transações no mundo em dólar talvez diminui se o pessoal começar a usar um pouco mais o yuan, por exemplo, mas o dólar não vai deixar de ser reserva mundial, né? Qual vai ser a reserva mundial? Vai ser um Bitcoin da vida? Vai ser o yuan? Não, é o dólar, né? O pessoal pró BRICS e que argumenta nesse sentido, jogam alguns dados aí, mas tem um dado muito importante ao qual as pessoas precisam se atentar, que é o mercado consumidor, né? O mercado consumidor, você está falando no mundo inteiro aproximadamente 48 trilhões de dólares. Estados Unidos sozinho, você tem 19 trilhões de dólares. União Europeia, você tem aproximadamente 9 trilhões de dólares. Japão, aproximadamente 2 ou 3. Se você pegar a China sozinha dá 6,8 trilhões de dólares, e todos os BRICS combinados, você somar os mercados consumidores, daria algo como 10, 11, ainda que exista o ingresso dos outros países aí que foram convidados recentemente, Argentina, Emirados Árabes, você iria para 13 aproximadamente, 14. Então, os Estados Unidos é um powerhouse, não vejo o dólar sumindo do mapa. Tem uma questão cíclica lá da economia que subiu muito por muito tempo, agora está passando por reajustes, né? Uma taxa de juros maior, a taxa de juros ficou em 0,25 por um bom tempo, agora está entre 5, 5,5, 5,25. Um momento de correção, mas os Estados Unidos é um lugar abençoado. Eles, diferente da Rússia, por exemplo, que tem fronteira com diversos países, né, e precisa sempre estar atento à proteção da sua soberania. Os Estados Unidos têm, por exemplo, o Atlântico e o Pacífico ajudando eles nesse quesito.
eles têm muitos rios navegáveis, enfim, é uma lista muito grande de vantagens, e não vejo o dólar indo para lugar nenhum. Acho que os Estados Unidos pode entrar sim em recessão, mas os Estados Unidos vai continuar sendo uma grande potência mundial. Então, é só para ilustrar aqui que eu não estou tomando partido pró-Rússia, pró-BRICS e contra o Ocidente, não é nada disso. Eu só estou apontando para alguns fatos, fatos esses aos quais as pessoas não estão prestando muita atenção, em parte devido à desinformação fornecida pela mídia do Ocidente. Então, estou aqui trazendo esses pontos. Então, estou só trazendo mais informações, espero que vocês façam bom uso dessas informações. Mais uma vez, eu não estou tomando partido nem pró-Ocidente, nem pró-Rússia, China, BRICS, que seja. Então, espero que vocês façam bom uso da informação, das informações aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Acho que no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre China, possível invasão de Taiwan. Tá bom? Obrigado.